Bom dia a todos. Eu sou tão grato porque depois deste tempo que tivemos, eu não sei o que dizer. Eu não sei o que dizer. Vou começar por orar. Pai, nós estamos tão gratos porque Tu tens sido tão bom para nós ao nos permitires desfrutar da Tua presença, ao nos deixares agarrar em bocadinhos do céu, em nos deixares deliciar-nos com a Tua presença, e te queremos agradecer porque neste momento nós podemos sentir a Tua presença de uma forma intencional. Obrigado porque é uma manifestação de que Tu não nos abandonas, mas de que as Tuas promessas se mantêm ao dizer que estás connosco todos os dias, até à consumação dos séculos. E obrigado, Senhor, porque Tu tens um desejo e um propósito de transformar e despertar os nossos corações. E oramos para que, ao abrirmos a Tua palavra, Tu fales por meio dela aos nossos corações. Que como cantamos, possamos ser transformados, possamos ter um novo coração, um coração semelhante ao Teu. Como oramos, possamos ter aspectos da nossa vida transformados, orgulho transformado, maldicência transformada, murmurações transformadas, invejas transformadas, tudo aquilo que é contra Ti transformado, para que, ao olharem para nós, a glória seja Tua, Senhor. Eu estou muito grato porque em abril de 2022 eu já partilhei com algumas pessoas e sobretudo com o nosso pequeno grupo. Deus colocou no meu coração de forma intencional fazer aquilo que alguns sei que estão a fazer, que é orar por um avivamento. Nós vemos muito a história e vemos a forma como Deus avivou em tantos períodos da história da Igreja. E achamos que aquilo aconteceu apenas no passado e esquecemos que Deus continua a avivar e a despertar hoje. Então, desde abril de 2022 temos orado, e mesmo no nosso pequeno grupo, no tempo de oração que temos, oramos por isso. E eu estou muito grato porque hoje de manhã pude sentir mais uma vez de uma forma intencional que Deus está a querer fazer esse processo na nossa vida. E hoje, para aqueles que estiveram há 2 semanas, vamos cumprir a promessa da continuação do assunto que iniciamos, que é sobre orgulho. E eu gostava de começar com uma questão aberta, para quem quiser verbalizar. Daquilo que tu ouviste há 2 semanas, o que é que mais te impactou? Uma frase, pode ser uma frase. Alguma coisa que te impactou, alguma coisa que te deixou ao longo destas 2 semanas a pensar. Ou quem não esteve, recordo, nós temos um trabalho que tem sido feito ao longo de anos, publicámos isso também nas redes sociais, Spotify ou YouTube. É uma forma de nós sermos abençoados, não só quando não estamos ao domingo, mas até podemos partilhar outros e abençoarmos outros. E temos lá todas as mensagens de vários anos para sermos alimentados. Então, o que é que mais vos impactou? Alguma coisa? Eu acho que há aqui uma questão que ficou da semana passada, que é: será que eu sofro desta doença que é o orgulho? No fundo é isto. Sou orgulhoso ou não sou orgulhoso? Eu posso dizer que não e dizer, ok, eu não sou orgulhoso. Mas há aqui um ponto factual que é, eu posso dizer que não, mas não posso negar a realidade. Por exemplo, o médico pode dizer que eu tenho um cancro e eu dizer que não tenho cancro. Será que eu negar vai anular aquilo que é a realidade? Não vai. Nós sabemos que não vai. E por isso eu gostava de desafiar cada um de nós a fazermos um diagnóstico à nossa saúde espiritual. Será que eu sofro desta doença que é o orgulho? E então, quando nós vamos ao médico, o que é feito no médico para perceber se nós temos alguma doença? São feitas questões, inicialmente, para avaliar sinais, sintomas, e depois são feitos os chamados meios complementares de diagnóstico para tentar corroborar se aquilo que está a acontecer, efetivamente, corresponde a um diagnóstico. Então vamos fazer este diagnóstico. E então nós temos 10 sinais e sintomas do orgulho. O primeiro é de que uma pessoa orgulhosa tem muita dificuldade em perdoar. Uma pessoa orgulhosa também tem muita dificuldade no oposto, em pedir perdão. Quando lesa, magoa, ofende alguém.
Uma pessoa orgulhosa tem dificuldade em tomar iniciativa na reconciliação. Imaginemos, há um conflito e normalmente uma pessoa orgulhosa é a última a torcer o braço, como se costuma dizer. Quando eu sou orgulhoso também tenho dificuldade em reconhecer os erros. E o que é que eu vou fazer? Vou atribuir mais facilmente os erros e a culpa a quem? Aos outros. Porquê? Porque eu estou sempre certo e os outros errados. Uma pessoa orgulhosa é uma pessoa que rejeita a ajuda dos outros porque acha que consegue fazer tudo sem ajuda de ninguém. E considera-se superior aos outros, seja pela posição social, financeira ou espiritual. Por exemplo, tenho mais dinheiro, ou estou melhor na vida, ou mesmo do ponto de vista espiritual. Tenho muitos ministérios, já estou há muitos anos na igreja, e por isso achar-me superior aos outros. Uma pessoa orgulhosa é também uma pessoa que não aceita ou gera bem as críticas. Se vocês estiverem ao lado de uma pessoa orgulhosa e a criticarem, pode correr mal para vocês. E em último, é uma pessoa que se magoa e que se ressente por não lhe darem a atenção e a importância que acha que ele merece. Então não me escolheram para isto? Então não me chamaram para aquilo? Eu que sou tão importante, ou tão valioso, ou tão capacitado. Estes exemplos são familiares? Muito? Mas só de vermos nos outros. Porque em nós, e sobretudo pessoas da igreja, não têm este problema, certo? Estamos a falar na mesma língua? Não. Infelizmente, não. Infelizmente, não é por tu e eu termos um relacionamento com Jesus, sermos uma nova criatura, que já não lutamos com isto. A natureza pecaminosa luta em nós com toda a força para que o orgulho seja uma das manifestações dessa natureza na nossa vida. Há 2 semanas nós vimos as 4 características ou as consequências que o orgulho gera em nós. Nós vimos que ele engana, que ele aprisiona, que ele destrói e que ele afasta-nos de Deus. E nós vimos várias referências bíblicas sobre estas consequências e teríamos muita coisa para falar. E, permitindo Deus, esta vai ser a última parte do orgulho. Ok, não vai haver mais nenhuma mensagem, mas podíamos falar muita coisa sobre orgulho. Eu gostava de destacar aqui o relato de um homem, Saul, que era rei. Todos conhecem Saul? O rei Saul? E este rei Saul começou muito bem a sua carreira. Todos se recordam de como ele começou. Era destacado entre todo o povo, foi escolhido o primeiro rei de Israel. Mas como é que ele terminou? Mal. Ele terminou muito mal. E o que é que o orgulho tem a ver com isto? Na forma como ele terminou mal. Tem tudo. Tudo. O orgulho foi a causa para a queda e a destruição de Saul. E temos aqui um exemplo. Numa das situações, depois de uma grande vitória militar, na qual David venceu Golias, todos sabem essa história, qual foi a atitude de Saul? 1 Samuel 18. Qual foi a atitude de Saul? Gratidão a Deus pela vitória que Deus tinha dado ao povo de Israel, pela libertação miraculosa com que Israel tinha ganho aos filisteus. 1 Samuel 18. Vamos ver o que é que aconteceu. Eles vieram como heróis de guerra, chegaram a Israel e as mulheres se alegravam, diz no versículo 7, capítulo 18, e cantando alternadamente diziam: Saul feriu os seus milhares, porém David os seus 10 milhares. O orgulho de Saul deu à luz a filha favorita do orgulho. Sabem qual é a filha favorita do orgulho? A inveja. A inveja aflorou na vida de Saul ao ouvir aquele cântico. Diz no versículo 8: Então Saul se indignou muito, pois estas palavras lhe desagradaram em extremo e disse: 10 milhares deram elas a David e a mim somente milhares. Na verdade, que lhe falta senão o reino. Querem-me tirar. Não somente a honra e a fama, mas o reino. E diz no versículo 9 que daquele dia em diante Saul não via a David com bons olhos. O foco de Saul não estava na gratidão a Deus, na forma como o povo de Israel tinha sido libertado. O foco de Saul estava: porque é que David está a ser mais reconhecido e elogiado que eu? Eu que sou bom,
Eu que sou o maior entre todo o povo, eu que sou rei, eu que sou ungido, eu que sou escolhido e o mais capacitado, porque é que a glória não é minha? Eu quero a glória toda para mim. E ele não aceitava perder uma ponta de glória para outra pessoa. Ele queria toda. Saul foi enganado pelo orgulho. Saul foi aprisionado pelo orgulho, porque a sua vida era feita em função do seu orgulho, as suas escolhas estavam dominadas pelo orgulho. E sabemos que Saul, por causa do orgulho, foi afastado de Deus. Deus afastou-se de Saul, e não somente se afastou, mas retirou o trono e ele foi destruído. Por isso concluímos que o orgulho não é mau. O orgulho é terrível. É terrível. E nós sabemos que todos os pecados são maus e ofendem a Deus, e nós vimos isso há 2 semanas, mas a razão pela qual o orgulho está no primeiro lugar da lista de coisas, em Provérbios 6, que lemos há 2 semanas, que mais aborrecem a Deus, é porque no orgulho nós damos o mérito a nós mesmos por algo que Deus fez. Eu e tu podemos conquistar muitos feitos, muitos prémios, podemos ter muitas conquistas, mas isso foi simplesmente porque Deus te deu inteligência, capacidade, criatividade e mesmo as oportunidades para isso acontecer. E ao vivermos no orgulho, nós damos a glória a nós. Damos a glória a nós. O centro do nosso louvor e glória sou eu, quando estou dominado pelo orgulho. E porquê? Eu vou dizer, ainda que não verbalize, mas vou pensar, eu sou bom. Eu consegui. É para todos verem como eu sou capaz, sem que os outros me ajudem. Mas o que é que a palavra de Deus diz-nos sobre isto? Onde é que tem que estar a nossa glória e o foco do nosso louvor? Um versículo muito conhecido. Quer comais, quer bebais, quer façais qualquer outra coisa, fazei tudo para a glória de Deus. Por isso, a maior ofensa para com Deus é quando o ignoro e vivo para a minha glória e não para a glória de Deus. Isto ainda é um resumo daquilo que vimos há 2 semanas. Mas a grande questão que colocámos há 2 semanas e que aproveito para colocar novamente é: como explicamos, diante desta grande bondade, diante de tudo aquilo que nós acabámos de cantar há pouco, de todas as promessas que nós temos acesso, de todos os feitos que Deus fez na nossa vida, como explicam nós não darmos glória a Deus? Como explicam nós continuamente querermos a glória para nós? Temos vida, temos ar, temos comida, temos água, temos roupa. Fomos libertos de toda a condenação, como há bocadinho cantávamos e orávamos. Temos a certeza e a plena convicção que vamos para o céu e vamos viver eternamente com Deus. Somos considerados justos por Deus, somos amados por Ele, somos preenchidos por Ele. Fomos promovidos a filhos de Deus e não somente a empregados ou escravos ou criaturas de Deus. Somos mais do que isso, embaixadores enquanto estamos aqui na terra. Representamos, somos a filial do céu aqui na terra. A responsabilidade que nós temos. E ainda para mais, temos o Espírito Santo dentro de nós que nos capacita, encoraja e fortalece para sermos aquilo que Deus quer que sejamos e para que usemos tudo isso no meio dos nossos desafios e dificuldades. Somos preenchidos, aceitos, amados e felizes e completos em Deus. E mesmo assim, resistimos a viver para a glória de Deus. E eu pergunto, porquê? Porquê? Provavelmente a resposta que nós não queremos admitir é que quando nós damos a glória a Deus, nós diminuímos a nossa glória. É como eu ter 100 euros e ao dar 50 eu fico com quantos? Com 50, mas eu quero 100. E esse é o grande desafio do orgulho. Jesus ensina-nos a orar porquê? No Sermão do Monte. A orar pela vontade dEle. Orar pelo reino dEle. Mas a tendência que nós temos é que na nossa natureza pecaminosa nós queremos o nosso reino, construir o nosso reino, e nós queremos a nossa vontade. E só depois a vontade de Deus e o reino de Deus. E porquê? Porque nós amamos mais a nossa glória que a glória de Deus. Um bom exemplo para nós seguirmos é o de João Batista. Ele em João 3,30 diz: convém que Jesus cresça e que eu diminua. É um excelente exemplo para nós. Por isso, a grande questão aqui, terminámos há 2 semanas neste ponto, como é que nós conseguimos sair da prisão em que o orgulho nos coloca
e vivermos livremente a vida que Deus quer para nós. Como é que nós podemos viver nesta vida de humildade? E então deixámos 3 questões para refletirmos e que vão ser a base dos próximos minutos. Estas 3 questões, esta resposta, a resposta sincera e correta a estas 3 questões, permite-nos atingir esta joia e este tesouro que é a humildade. A primeira é: estás focado no pecado de quem? A segunda é: qual é o foco da tua alegria, segurança e contentamento? E a terceira: quem é o foco do teu serviço? E vamos começar pela primeira. Estás focado no pecado de quem? Se nós estivermos dominados pelo orgulho, a resposta a esta questão é que eu estou focado no pecado dos outros. O problema é dos outros. O problema nisto é o pecado dos outros, das decisões dos outros, porque eu não erro, e costuma-se dizer que a culpa morre solteira. Nós não gostamos de admitir a nossa responsabilidade e erro. Porquê? Porque o orgulho, mais uma vez, engana-nos, impedindo-nos de ver a trave que nós temos nos nossos olhos. Lembram-se do que Jesus disse no Sermão do Monte, ao questionar: porque vês tu o argueiro no olho do teu irmão? O argueiro era algo pequenino. Porém não reparas na trave que está no teu próprio. Ou como dirás a teu irmão: deixa-me tirar o argueiro do teu olho, quando tens a trave no teu. E Jesus chama mesmo hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e então verás claramente para tirar o argueiro do olho do teu irmão. O ensino de Jesus é que antes de tratares do pecado do outro, trata do teu. Foca-te no teu e não do outro. Mas o teu e o meu orgulho impede-nos de fazer isso. O nosso orgulho impede-nos de ver o que é que há em nós e de nos focarmos, quer que foquemos no outro. E a única forma de nós resolvermos isto é matarmos o orgulho. Como é que eu e tu podemos matar o orgulho? Qual é a fórmula? Para isso temos que perceber quem está por trás do orgulho. Quem é o patrão do orgulho? É o pecado e é Satanás. E o orgulho é um dos trunfos usados pelo nosso inimigo para cumprir o propósito dele na nossa vida. Qual é o propósito do nosso inimigo? João 10:10. Roubar, matar e destruir. Ele quer produzir isso. E ele quer fazer isso de uma forma muito subtil. É por isso que o assunto do orgulho é tão importante ser falado e refletido. É que é muito subtil. A palavra diz-nos que o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como um leão, buscando a quem possa tragar. Como é que é o ataque do diabo? Como é que é? Sorrateiro. O orgulho é sorrateiro. E o orgulho segue o currículo do patrão, que é o diabo, e então entra de forma subtil. E é por isso que é tão preocupante este assunto ser falado em igreja, porque nós facilmente somos enganados pelo orgulho, achando que não temos e estamos cheios dele. Por isso, nós vemos a forma como Satanás usou logo o primeiro casal para resolver destruir as coisas. E então vamos aprender com os erros dos outros para que connosco não aconteça o mesmo. Então o que nos diz no início, logo em Gênesis, é que a primeira coisa que Satanás fez na vida de Adão e Eva é que quebrou a unidade. E nós sabemos que quando o pecado entrou, a primeira vez em que a palavra eu é mencionada na palavra é depois do pecado entrar. E nós lemos que em Gênesis 3:12, Adão disse: a mulher que me deste por esposa, ela me deu a árvore e eu comi. A culpa foi dela. Como se ele não estivesse lá. Como se ele não fosse o líder da família. Como se a responsabilidade não fosse dele pelas ações da sua esposa. A presença do pecado no casamento de Adão e Eva criou logo a perda do conceito de nós e da entrada do conceito de eu. Ou seja, o que é que entrou aqui? Uma exaltação da individualidade do eu, dos meus interesses, dos meus objetivos, dos meus sonhos, de tudo o que eu quero atingir. O orgulho e o egoísmo entram logo em ação. Isto não é só no casamento. Isto pode ser no trabalho, pode ser na família, pode ser na igreja. Esta perda de unidade. Em segundo, é que o pecado distorce quem é o verdadeiro inimigo. Assim como aconteceu com Adão e Eva, o que é que acontece na maioria dos relacionamentos com o nosso próximo? O pecado distorce quem é o verdadeiro inimigo. Nós achamos que estamos a lutar contra o nosso inimigo. Se pegarmos, por exemplo, no casamento, o marido e a esposa lutam com todas as suas forças para mudar o outro. A vida toda, 30, 40, 50 anos para mudar o outro. Tantos conflitos em torno disso. Quando o principal inimigo é o diabo. E o diabo coloca marido e esposa, pai e filho, trabalho, colegas de trabalho,
a lutarem uns com os outros e ele fica nos bastidores a rir-se. A ver todo aquele jogo de orgulho, de ataque, de ausência de perdão. Por isso, o principal problema no teu casamento, isto falando para maridos e esposas, não é a tua esposa ou o marido. Na tua família não são os filhos desobedientes. No teu trabalho não é o colega chato e aborrecido ou o patrão. Mas és tu e o teu pecado. E esta é uma verdade difícil de aceitarmos. E um bom exemplo é Paulo. Paulo é uma figura proeminente do cristianismo. Ele disse e deixou-nos um registro sobre a forma como ele via este assunto, dizendo que fiel é a palavra e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, do qual eu sou o principal. Isto não era falsa humildade. Isto não era exagero da parte de Paulo. Sabemos que a história de Paulo, o currículo de Paulo, um dos aspectos que o levava a dizer isto era o facto de ele ter perseguido a igreja e o quanto isso pesava no seu coração antes de conhecer Jesus. Mas eu creio que uma das bases e um dos ensinos que ele nos deixou e que o Espírito Santo orientou para ele escrever ao deixar-nos isto, era ele reforçar o ensino de Jesus de que, em vez de eu olhar para o outro e me comparar com o outro, eu tenho que me comparar com Deus. Em vez de eu me comparar horizontalmente com as pessoas à minha volta, eu tenho que me comparar com Deus. E aí, quando eu me comparo com Deus, eu vejo que estou em maus lençóis. Aí eu vejo que sou o pior dos pecadores. Porque eu posso comparar-me com pessoas à minha volta e posso escolher a minha amostra. E posso até escolher, normalmente escolho uma amostra um pouco mais inferior para eu me sentir bem. Para o meu orgulho me enganar e dizer, olha, tu realmente estás bem. Mas também posso escolher uma amostra diferente. E aí perceber, mesmo numa comparação horizontal, que não estou assim tão bem. Mas deixando a comparação horizontal, o que Paulo nos estava a dizer era, compara-te com Deus. E o grande problema destas comparações é que nós, quando crescemos na fé, nós só temos duas alternativas quando crescemos no nosso relacionamento com Deus. Ou crescemos no reconhecimento do pecado e do quanto não merecemos a graça de Deus, ou decrescemos, porque isto já não é crescer na fé, no nosso próprio orgulho e a graça de Deus torna-se menos importante. Eu vou dar um exemplo. Não sei se já pensaste, mas se estiveres há 10, 20 anos na igreja, por vezes podes achar que em ti há um senso de importância por achar, eu já ouvi muitas vezes pregações, eu já conheço isto tudo e eu realmente sou importante. Aí o que é que está a acontecer? A graça de Deus está-se a tornar menor e tu estás a crescer no teu orgulho. O que a palavra nos adverte é para nós renovarmos a nossa mente diariamente e nos lembrarmos do quão grandes pecadores nós somos e do quão dependente nós estamos da graça de Deus todos os dias. Não é pelo nosso currículo enquanto cristãos ou por obras que nós façamos que nos vai colocar mais dignos de sermos amados por Deus. Todos estamos ao mesmo nível. Ainda que o pior pecador hoje se arrependesse, nós estávamos ao mesmo nível que ele aos pés da cruz. Não estamos num patamar acima dele porque dependemos todos do mesmo. Daí que Martinho Lutero, o grande reformador da Igreja, ele disse-nos que precisamos ouvir o Evangelho todos os dias porque nos esquecemos dele todos os dias. O orgulho engana-nos e faz-nos pensar que aquilo foi uma altura na nossa vida em que nós nos humilhámos diante de Deus e que agora não precisamos de nos humilhar. Mas o que a palavra de Deus nos diz é para nós nos humilharmos diariamente e estarmos nesta atitude diariamente. Até porque enquanto o pecado não for amargo na nossa vida, Cristo não vai ser doce. Cristo é o nosso maior medicamento, o nosso maior remédio que cura tudo o que a nossa vida tem de mal espiritualmente, emocionalmente e mesmo também fisicamente, tem esse poder. Mas enquanto nós não reconhecermos a raiz e o problema que nós temos, nós nunca vamos valorizar a cura que Ele tem para as nossas vidas. Por isso, enquanto eu não reconhecer que o pior dos pecadores sou eu, o meu cônjuge, o meu filho, o meu patrão, já não é o meu maior problema. Quando eu reconheço que sou eu o meu maior problema. E isso muda tudo porque o orgulho cai por terra. Quando eu percebo que sou o pior. E aí a nossa energia vai estar canalizada não em tentar mudar os outros, mas em tentar mudar a mim. Tentar colocar diante de Deus e suplicar desesperadamente para que Deus traga à superfície toda a podridão que há na minha vida e que cure essa podridão para que pela mudança interior dentro de mim eu possa contagiar os outros à nossa volta. E no curso de casais nós falámos muito sobre isso. Ou seja, eu tenho que canalizar as minhas forças como marido para mudar-me em mim, para que essa mudança possa contagiar quem está ao meu lado. E essa pessoa seja contagiada a seguir o mesmo caminho de buscar direção a Deus. Por isso, respondendo à primeira questão, quando estamos dominados pelo orgulho, o foco do pecado é nos outros, mas quando o orgulho cai por terra, o foco do pecado começa a ser o nosso. Segunda questão.
Qual é o foco da tua alegria, segurança e contentamento? Quando nós somos dominados pelo orgulho, o nosso foco é o mundo e as coisas que o mundo nos pode dar. E muitas vezes pensamos, se eu ao menos ganhasse mais dinheiro, ou se eu ao menos tivesse o trabalho do meu colega, ou do meu irmão, ou se eu ao menos conseguisse fazer viagens como os outros fazem, ou se ao menos tivesse um marido ou esposa, ou se ao menos eu tivesse filhos, ou se ao menos tivesse a minha casa paga, ou se ao menos tivesse, sei lá, Netflix, um cão, um periquito, o que seja. Criámos muitas das vezes estes refúgios, estes gatilhos mentais que nos impedem de viver aquilo que nós já temos disponível para nós, o banquete que Deus já nos preparou para nós, para desfrutarmos. Freddie Mercury foi um grande músico, um vocalista da banda rock Queen. Ele tinha acumulado uma enorme fortuna e atraído milhões de fãs, mas pouco antes de ele morrer em 1991, por causa da SIDA, ele disse o seguinte: tu podes ter tudo no mundo e mesmo assim ser o mais solitário dos homens. E essa é a mais amarga espécie de solidão. O sucesso trouxe uma veneração mundial e milhões de libras, mas impediu-me de ter aquilo que todos precisamos, uma relação de amor contínua. Jesus, séculos antes, já tinha dito algo que poderia ter mudado a vida de Freddie Mercury. Jesus tinha dito: eu sou o pão da vida, o que vem a mim jamais terá fome, o que crê em mim jamais terá sede. É como se Jesus estivesse a dizer a Freddie Mercury: olha Freddie, eu sou o único que pode dar-te esta relação de amor contínuo que tu tanto procuras. Eu sou o único que pode preencher o teu vazio que tu tanto sentes, mesmo tendo tudo o que o homem alguma vez desejou ter. Eu sou o único que pode preencher esse buraco e esse vazio que tu tens na tua vida. E sobre este assunto, já várias pessoas escreveram, e o próprio escritor Dostoiévski e o teólogo e matemático Blaise Pascal já encontraram uma verdade que a palavra fala, de que há no coração de cada homem este vazio, este buraco, que é do tamanho de Deus. Só Deus pode preencher esse vazio e esse buraco. E há uns tempos eu ouvi uma japonesa explicar este assunto da busca de satisfação de uma forma muito criativa e engraçada. Ela dizia que no Japão os japoneses gostam de comer, não sei se há aqui algum japonês, temos aqui várias culturas, mas não há nenhum japonês, pois não? Os japoneses gostam de comer o quê? Francesinhas? Tripas? Arroz, não é? Comem arroz. Em todos os momentos e alturas. Sei que há aqui malta que gosta de comer sushi. Eu há uns tempos comi sushi e eu achei que aquilo era só arroz. Mas pronto. Gostam de arroz. E então o que é que ela dizia? Ela dizia que no Japão precisávamos de comer arroz. E então dizia que é como se tivessem dois estômagos. Um estômago para a comida normal, batatas, massa, carne, francesinha, tripas à moda do Porto. Um estômago para aquilo. E comessem eles o que comessem, eles só iam ficar satisfeitos quando o outro estômago comesse arroz. E eu achei muito interessante isto, porque é como se Jesus, ao falar com esta japonesa, dissesse assim: olha, eu sou o arroz da tua vida. Eu sou o único que pode preencher aquele outro estômago que tu tanto precisas para ser satisfeita. E é impressionante porque esta é uma verdade que a Bíblia, desde o início da Bíblia até ao final, tantas vezes reforça, mas que nós, na nossa sociedade, facilmente somos enganados, de que achamos que precisamos de todas as outras coisas para estarmos satisfeitos. Salomão, todos conhecem Salomão, o rei que a Bíblia nos apresenta. Salomão foi o rei mais rico de todos os tempos, com mais esplendor e majestade. Até os povos vizinhos queriam ir a Israel e perceber e ver com os seus próprios olhos a forma como uma nação tão pequena era tão próspera. E, no entanto, ele terminou a sua vida como? Vazio, frustrado e sem propósito. Porquê? Ele tinha tudo. Há muitas causas, mas um dos grandes aspectos é que ele esqueceu-se, numa fase da sua vida, diz-nos a palavra, que as mulheres com as quais ele se tinha casado perverteram-lhe o coração. Ele esqueceu-se do Deus que tanto o tinha abençoado e tinha-se focado nas bênçãos desse Deus, mas tinha deixado Deus de lado. E este fenómeno de adorarmos as bênçãos de Deus e esquecermos do Deus das bênçãos acaba por ser um fenómeno que infelizmente vivemos hoje na nossa sociedade pós-moderna e pós-cristã, em que é uma sociedade que decidiu viver aquela premissa de: se isto te faz sentir feliz, faz. Se isto te faz sentir bem, faz. E este é um cuidado que nós temos que ter, porque mesmo nas nossas igrejas, sem muitas vezes nos apercebermos, nós caímos no erro
de acharmos que as coisas que nos fazem sentir bem são as coisas que Deus tem para nós. E é por isso que é tão importante lermos a palavra e focarmos a nossa atenção na palavra, porque vamos perceber que há muitas coisas que nos fazem sentir bem que não são de Deus. É enganoso, é o coração mais do que todas as coisas e desesperadamente corrupto. Então nós muitas vezes acreditamos que a felicidade é assim, é uma equação, em que se nós conseguirmos bens melhores, conseguirmos pagar a casa, ter um carro, se conseguirmos circunstâncias pacíficas, termos os nossos filhos a dormir a noite toda, conseguirmos ter as doenças todas curadas, experiências emocionantes, conseguirmos fazer viagens com os nossos filhos e família, relacionamentos certos, conseguirmos que na nossa família tudo esteja bem, não haja conflitos, termos uma aparência perfeita. Então, se conseguirmos somar isso tudo, vamos ser felizes. E muitas das vezes, mesmo nós cristãos, acreditamos sinceramente neste engano, mesmo apesar de vermos tantas pessoas à nossa volta que já exploraram esta equação e que chegaram ao final da sua vida frustradas, vazias e sem propósito, e ao perceberem isso tragicamente, terminam a vida da pior forma. Mas Jesus deixa-nos uma proposta melhor. Jesus diz: assim também agora vós tendes tristeza, isto por causa da morte de Jesus, mas outra vez vos verei, o vosso coração se alegrará e a vossa alegria ninguém poderá tirar. A melhor notícia, e hoje tu podes recordar ou ouvir pela primeira vez, se for o caso, é que ninguém te pode tirar esta alegria. Vivemos num mundo em que há tantas incertezas à nossa volta. Ligamos a televisão e vemos tanta tragédia e nós pensamos: quando é que vai ser a minha vez? Quando é que vai acontecer a mim? Quando é que eu vou perder a casa? Ou a saúde? Ou alguma pessoa querida? Deixa-me fazer um seguro contra todos os imprevistos. A maior notícia é que não há nenhum seguro que tu precises de fazer, porque o bem maior que tu podes ter, que é esta alegria que ninguém te poderá tirar, ninguém te vai tirar. Nada nem ninguém te vai separar deste amor. E porquê? Porque a fonte da tua alegria é eterna, que é Jesus. Se a fonte da tua alegria forem todas as outras coisas, elas vão acabar. E é por isso que esta é uma verdade que é revolucionária em toda a Terra e que nós temos que ser embaixadores a falar desta verdade, porque é uma verdade que tantas pessoas querem ouvir, ainda que resistam num primeiro momento, mas é algo que nós temos que falar porque não há nada comparável a ela. Por isso a resposta a esta segunda questão é que quando eu e tu sou liberto do orgulho, a nossa alegria passa a ser Jesus. E porquê é que passa a ser Jesus? Porque o orgulho impede-nos de vermos o quanto precisamos dele. O orgulho impede-nos de ver o quanto precisamos de nos humilhar. Porque não sei se vocês se calhar já tiveram a oportunidade de falar com algum amigo, e nós tivemos uma pessoa que levámos ao Festival da Esperança que ficou impactada com o que ouviu, mas ficou muito perturbada quando ouviu dizer que tinha que se humilhar diante de Deus. Ela disse: o quê? Deus quer que eu me humilhe? Isso é muito tirano. E o nosso orgulho faz-nos achar ofensivo nós nos considerarmos fracos, incapazes e que precisamos de um Salvador. Mas quando este orgulho é derrotado pelo Espírito Santo e os nossos olhos abrem e nós vemos a glória, a majestade, a beleza de Jesus, o amor dele por nós, humilhar é uma resposta natural, é um privilégio para nós fazermos isso. Sabemos que fomos perdoados sem merecer. Como David no Salmo 27 dizia: ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, e se estourar contra a minha guerra, ainda assim terei confiança. E depois ele diz: uma coisa peço ao Senhor e eu buscarei. O que é que ele pedia? Eu acho muito interessante este versículo, porque David estava a dizer: se eu tivesse que pedir uma coisa, eu não pedia a vitória dos meus inimigos. Ele dizia: uma coisa peço e eu buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias para contemplar a beleza do Senhor. Se vocês tivessem um desejo para pedir a Deus, o que é que pediam? Da vossa extensa lista. David era sábio. David pediu o mais importante, a presença de Deus. Por isso, a nossa alegria é Jesus quando o orgulho é derrotado. E vamos à terceira e última questão. Quem é o foco do teu serviço? Quando o orgulho domina a nossa vida, qual é o foco do meu serviço? Eu. Os meus interesses, as minhas coisas. Eu quero que os outros me sirvam, os meus relacionamentos são para me servir, o próprio Deus existe para me servir.
Eu quero a bênção de Deus e não o Deus das bênçãos. E Deus não é o meu propósito de vida, mas Deus é a minha é o meu veículo e o meu meio para eu atingir aquilo que eu quero na vida. A minha vontade é mais importante que a vontade de Deus. O meu reino é mais importante que o reino de Deus. Mas nós, quando somos quebrantados e os nossos olhos abrem, nós percebemos que estamos falidos espiritualmente e que precisamos desesperadamente de Deus. E aí, ao percebermos que o principal problema não é o pecado do outro, não é da minha esposa, do meu irmão ou do meu colega, e quando nós somos contagiados por Deus e percebemos que tudo aquilo que nós precisamos está em Jesus e a nossa alegria torna-se Jesus, aí nós vamos querer dar aos outros. E vamos querer seguir o exemplo do nosso mestre ao dizer-nos que o Filho do Homem, ele falava acerca de si mesmo, não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Aí nós vamos querer viver para a glória de Deus e não para a nossa glória. E nós aí não vamos fazer porque estamos interessados nas bênçãos dele, mas já estamos tão abençoados, tão preenchidos, tão satisfeitos, que nós vamos querer distribuir, dar aquilo que temos a mais na nossa vida. Por isso, a resposta a estas 3 questões, de forma sincera, é o caminho para eu e tu curarmos a doença do orgulho. Mas agora entra a parte difícil. Porque eu e tu levamos a matéria toda para casa, levamos a matéria aqui na cabeça, mas se a mudança não ocorrer de dentro para fora, como o povo costuma dizer, entra a 100 e sai a 200. Não vai produzir efeito. Daí que nós precisamos tanto da ajuda e do auxílio do Espírito Santo na nossa vida. E então eu gostava de propor um plano de tratamento para ti e para mim durante as próximas semanas. Que tu uses estes versículos como medicamento na tua vida. E podes ficar tranquilo que não há efeito de sobredosagem. Não há efeitos secundários nisto. Podes usar estes versículos o número de vezes que quiseres durante o dia. Porquê? Porque nós precisamos desesperadamente que Deus traga o orgulho da nossa vida, que nós próprios não reconhecemos e que traga à superfície. Diz-nos em Salmos 139, sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. E temos também em Hebreus o poder da palavra, que a palavra de Deus é viva e é eficaz e é mais cortante do que uma espada de 2 gumes e penetra, e vejam só onde vai, penetra até ao ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. É mais do que um psicólogo, consegue trazer à superfície toda a podridão que possa existir na minha vida. E este é um processo contínuo. Como dizem Romanos, não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. É como se Deus quisesse fazer-nos uma cirurgia ao coração. Deus hoje quer fazer uma cirurgia ao nosso coração. Deus hoje quer ir ao fundo da questão e trazer à superfície o que não está correto. E, irmãos, muitos de nós já estamos na igreja há anos. Ouvimos muitas mensagens. Mas se nós não permitirmos que Deus toque no nosso coração, não vai servir de nada essas mensagens. É perda de tempo. É por isso que é tão imprescindível orarmos por um quebrantamento e por um avivamento de Deus nas nossas vidas. E eu gosto imenso. Quem é que gosta de C.S. Lewis? Quem é que leu livros, filmes? Eu gosto imenso. Eu já partilhei isto há 6 ou 7 anos. Já não se lembram, certamente. Portanto, posso apresentar novamente. Este livro, A Viagem do Peregrino da Alvorada, neste enredo existia um homem, um jovem que se chamava Eustáquio. E Eustáquio era odiado por todos. Ele era traquinas, ele era maldoso, ele fazia muitas asneiras, os outros também não lhe facilitavam a vida, também faziam coisas más, e então certo dia ele vê-se como por magia num navio, que era o Peregrino da Alvorada. E então naquele navio eles pararam numa certa ilha, e eles foram explorar a ilha, e então este Eustáquio encontra uma gruta. E nessa gruta ele encontra a gruta cheia de diamantes. E ele olha para aqueles diamantes, o seu coração ambicioso, avarento, ganancioso, e ele começa logo a pensar: eu com este dinheiro eu vou vingar-me de todos os meus colegas que me têm feito a vida negra. E então, com todos aqueles pensamentos gananciosos, ele adormece sobre esse monte de diamantes e de ouro, sem saber que estava a adormecer por cima de um dragão. E quando ele acorda, ele percebe que se transformou num horrível dragão. Aquele dragão sobre o qual ele dormia foi contagiado e acabou por ser transformado nesse dragão. E ele percebe que, com aquele aspecto, ele nunca conseguiria voltar para o navio
e então a sua vida ia acabar de forma trágica preso naquela ilha. E certo dia entra Aslan, que é o leão nesta história, que personifica quem? Jesus. Então achei interessante este relato, impressionante. O leão entra, Aslan, e diz a Eustáquio para ele descer a uma piscina de águas claras e para ele saltar na água e se despir. E ele percebe que despir era tentar arrancar as suas peles de dragão. E então diz-nos o relato que ele começa a morder e a arrancar com as garras as camadas de pele e começa a descobrir que consegue arrancar a pele. E todo contente começa a tirar toda a pele, mas para seu desalento percebe que por baixo da que tirou ainda tem outra. Então repete o processo uma segunda vez e retira toda a pele e no final é o mesmo desalento. Ainda continua com outra pele. Estão a perceber o que é que isto quer dizer para a nossa mensagem? Ele achava que estava a tirar, mas o leão chega à beira dele, Jesus, e diz: olha, tu vais ter de me deixar ir mais fundo. Eu creio que Deus hoje está a dizer assim: tu tens que me deixar ir mais fundo. Estejas há muito tempo na igreja ou há pouco tempo na igreja, tu tens de me deixar ir mais a fundo. Porque eu quero que tu experimentes a boa, perfeita e agradável vontade de Deus que eu tenho para ti. E então Eustáquio conta a conclusão. Ele diz: tive medo das suas garras, confesso, mas eu estava à beira do desespero. O primeiro rasgo que ele fez foi tão profundo que pensei que tivesse atingido diretamente o meu coração. Quando ele começou a arrancar aquela pele, doeu mais do que qualquer outra coisa que senti. Bem, ele arrancou por completo aquela pele animalesca, como eu pensava ter feito, ou mesmo naquelas 3 vezes, com a diferença de que não havia doído antes. E lá estava a pele sobre a relva, só que esta, em relação às outras peles, parecia bem mais grossa, escura e rugosa. Então ele segurou-me e deitou-me na água. Ardeu mais do que tudo na vida, mas só por um instante. Então percebi que eu tinha voltado a ser um menino. O que é que isto tem a ver connosco? Deus quer tratar o teu orgulho, o meu orgulho, mas a má notícia é que, será que vai doer? Vai. Será que vai custar? Vai. Dói admitir que eu magoei ou lesei alguma pessoa à minha volta? Dói. Dói admitir que eu falhei? Dói. Mas o resultado final vale a pena. Uma pele de menino. Experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Estar perto de Deus. O orgulho impede-nos de chegar perto de Deus. Por isso, se nesta hora isto te está a fazer sentido, se nesta hora sentes que o Espírito Santo está a incomodar a tua vida e tu ainda não tens uma experiência direta com Deus, tu ainda não és dele, tu ainda não te entregaste por completo a Ele, se tu sentes esse chamado, não endureças o teu coração, como diz a palavra, entrega-te, humilha-te. Certamente ao estares aqui a ouvires o que hoje ouviste, os cânticos que nós ouvimos, as orações que tu ouviste, já percebeste que humilharmos diante deste Deus é um privilégio, por aquilo que Ele fez e por aquilo que Ele é. Agora, se tu já és filho de Deus e esta palavra, como aos discípulos de Emaús, está a aquecer dentro do teu coração e tu percebes que Deus te está a chamar para mais perto dEle, para viveres para a glória dEle e para o reino dEle, permite que Ele faça este processo na tua vida. Permite que as garras dEle possam penetrar bem fundo e trabalhem o orgulho na tua vida. Porque como David disse, Salmos 16, 2, David disse: tu és o meu Senhor e outro bem não possuo, senão a ti somente. E no versículo 11 ele diz: na tua presença há plenitude de alegria, ou seja, alegria completa. E na tua destra, delícias perpetuamente. A proposta que Deus tem para a tua vida é que tu te humilhes e que tu lances o teu orgulho fora, mas Ele tem à tua espera um banquete e uma mesa para tu desfrutares. E ela está aqui disponível para ti. Tu tens é que deixar que as garras dele possam ir bem fundo e trabalhar no teu orgulho.